conseguia conversar com os clientes e falar pra eles, olha, é mais viável você colocar um rodinho na sua porta, colocar a tela na janela, olhar pelo buraco do ar-condicionado, colocar uma tela na sua balcone. Isso vai ser eficiente. As aranhas não vão entrar na sua casa. Mas colocar veneno e ter o buraco do ar-condicionado, ter a janela aberta, ter a porta, isso não vai adiantar nada. As aranhas vão entrar na sua casa e elas não vão morrer. Entendi. Então é isso que eu falo. A principal coisa que eu falo no meu Instagram hoje em dia é justamente isso, conscientizando as pessoas de como evitar que as aranhas entrem na sua casa de forma mecânica, protegendo mecanicamente mesmo. E a aranha, ela também tem uma função dentro da casa, não tem? Sim. De matar insetos, assim, tem umas casas. Todos os bichinhos têm uma função, né? A gente tem uma função aqui destruidora do mundo, mas todo bichinho tem uma função. Sim. E as aranhas, elas são excelentes controladoras biológicas. Então, elas comem baratas, elas comem grilos, comem mosquitos. E mosquitos, todos esses... O mosquito causa doenças, né? Não precisa nem... Tem dengue, tem zika, tem chikungunya. Meu, e aqui do nada parecem uns mosquitão gigantescos. Aí, tá vendo? Tem que colocar umas aranhas aqui na tua casa. Beleza. E, então elas são ótimas controladoras. Ótimas. Principalmente aquelas de teias que a gente tem às vezes na balcone. Não, elas são ótimas. Porque o mosquitinho voa, fica na teia, ela captura. Prende na teia. E aí as Huntsman, que são as nossas grandes, né? Que não tem medo. Que são aquelas gigantescas. Dá até aqui uma tatuagem dela. Ah, você tem? Tem. Elas são excelentes capturadoras de barata. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com ela que estuda doutorado, dá aula e é aficionada por aranhas. Vanessa, como é que você tá? Isso mesmo, Dan. Obrigada pelo convite. Estou aqui feliz, falando de aranha. Obrigado a você, passando calor hoje? Nossa, muito. Tá tenso. Tá tenso. Você conseguiu um breakzinho lá para vir para cá? Você estava trabalhando, estava estudando? Hoje como é que foi? Eu trabalhei de casa. Então eu tive uma reunião de manhã, aí eu teria uma outra, mas eu consegui puxar um pouco antes para conseguir vir. Então, obrigado por ter remanejado. Eu tô confundindo os horários. Mas antes da gente começar, eu só vou falar dos nossos patrocinadores. Estamos com a Follow Us Intercâmbio, gente, agência de intercâmbio para vocês que querem vir para a Austrália ou renovar o visto aqui, né? Então, eles oferecem todo o suporte. Então, se vocês quiserem fazer uma reunião com eles sem compromisso, eu vou deixar o link na descrição, mas todo mundo que quiser estudar e trabalhar na Austrália, eles oferecem visto de 4 meses, 5 meses também, com seguro-saúde, assessoria, kit viagem, todo o suporte, desde o Brasil até aqui principalmente. Então, agendem uma reunião. Vocês estão com, enfim, essa intenção de fazer intercâmbio, eu recomendo muito. E com certeza a Follow Us pode ajudar a ter uma experiência muito melhor, beleza? Também temos o Kitchen by Shashi, que é um restaurante brasileiro aqui no Inner West. Você já foi lá? Ainda não. Comida brasileira top. Todo mundo fala, eu vi no Facebook, eles mudaram de endereço, alguma coisa assim? Eles saíram de Arncliffe para Petersham, ou Sydenham, Sydenham, que é aqui no Inner West, mas a comida continua Não, todo mundo top. fala que é muito bem, tipo, nossa, eu preciso muito lá. Falaram que o pastel de lá é bom. Pastel? Eu nunca comi. Acho que falaram que o pastel de lá é bom. Interessante, eu preciso ver isso daí, hein? Gostei. Mas recomendo para todo mundo que tá com saudade do Brasil, aquele arroz, feijão, PFzão, né? Que eles fazem, ó, top. E também tem marmita para quem quiser, então eu vou deixar o arroba deles para vocês acompanharem o site, o Instagram e até pedir marmita ou buscar uma mesa lá. Fechou? E também estamos com a Musolab, que também aqui no Inner West, um estúdio de música para vocês que querem fazer uma gigzinha, fazer um ensaio, gravar um CD, alguma coisa do tipo. Vocês podem fazer lá, é do lado da estação também, bem prático. E utilizando o código EKO23 no site musolab.com.au, vocês conseguem $20 de desconto. Fechou? Vou deixar todos os arrobas aqui para vocês darem uma moral. E como é que você tá? Tô bem, eu tô... final do ano, né? Então, aí correria pra você? Muda alguma coisa? Pode falar palavrão? Pode. Tá foda, tio. Meu, tá tenso, porque eu tô no meu último ano agora de doutorado, né? Então, meu prazo é novembro do ano que vem. E eu tenho ainda muita coisa pra fazer. Então, eu até tava na reunião com a minha orientadora pra gente poder traçar um plano pra pelo menos nesse ano eu acabar e me sentir, tipo, feliz que eu alcancei algumas metas. Então, tá tenso. Você precisa entregar um TCC também no doutorado? Isso, é uma tese. Eu preciso entregar uma tese de doutorado. Tá. Toda em inglês, enfim. Gente. Na Austrália, né?
Obviamente tem que ser em inglês. Aham. Então, não, assim, eu preciso fazer uma tese, tem que ter pelo menos 4 capítulos. Tá. E a minha tese, eu já tenho pelo menos, assim, não escrito, obviamente, mas de trabalho feito, coleta de dados, eu tenho pelo menos para uns 6 capítulos. Então, é muita coisa. Entendi. E todos Então você esses tem que capítulos- filtrar essa informação. Isso. E todos esses capítulos viram um artigo científico, né? Que a gente Ah, publica. tá. Que, então, É meio junto que vira a tese, meio que um livro, na assim. verdade, não. Na verdade, eu tenho o ideal, o sonho de vida de doutorando seria você publicar as coisas, os seus achados, né, os dados durante o processo de doutorado, para quando você estiver acabando o seu doutorado, você só colocar todos os papers ali e entregar como uma tese. Mas isso é muito utópico, assim, é Entendi. muito raro acontecer. Tá. Então, a gente acaba tendo que escrever mesmo, fazer toda a escrita do texto em tese, e Tá. aí depois, se você tiver tempo, estiver fazendo um pós-doc, Você enfim, publica. aí você consegue cortar, porque a publicação é sempre menor, né? Mais curta do Entendi. que a tese, o texto em si. Então, eu tô nessa fase aí de finalizar a coleta dos legal. meus dados. Já tô trabalhando num paper, já tem um paper que tá para ser submetido, tem um outro que a gente tá trabalhando no texto ainda, mas o grosso, assim, do meu doutorado... E é só você. Sim, o doutorado, ele é o único... Sou eu, mas durante o doutorado a gente faz Você muita tem uma colaboração. orientação. Ah, entendi. Isso, então esse paper que a gente vai submeter agora, eu fiz em colaboração com outro estudante que já estava também terminando o doutorado. Então a gente vai ser coautor, como primeiro autores desse paper, porque eu ajudei ele bastante, eu fiz todas as análises de dados dele. Então a gente vai publicar junto com o primeiro autores, mas nesse paper a gente tem pelo menos 5 pessoas. Entendi. Então, porque no artigo científico a gente tem várias pessoas, né? Tem trabalhos na Nature, alguma coisa que normalmente são, sei lá, tem até 20 pessoas trabalhando. Aham. Cada um faz um pouquinho ali. E aí, Caramba. É, tem isso. Parece bem trabalhoso. Cara, é muito trabalhoso. Ó, a vida acadêmica ela é muito estressante. Falar pra você que não é fácil, não. Mas como isso começou? Assim, porque você é bióloga. Sou bióloga de formação no Brasil. Aham. Eu fiz o curso de biologia no Brasil. Aí eu fiz o meu mestrado na USP na área de neurociências. Que Mas legal. antes de começar o meu mestrado, eu ainda na faculdade, ainda fazendo biologia, eu fiz na Unisa, eu comecei a fazer um estágio voluntário no Butantan, no Instituto Butantan, lá em São Paulo. Entendi. E aí eu recebi uma bolsa, eu apliquei, né? Eu recebi uma bolsa que é a PIBIC, que é uma bolsa de iniciação científica. Entendi. E aí, nessa iniciação científica, eu já comecei a fazer ciência, né? Fui introduzida ao mundo da ciência. Aham. E aí eu fiz experimentos e tudo mais. E aí eu defendi. Isso meu lá no TCC, Brasa? Lá no Brasa, lá no Instituto Butantan. Aí Aham. eu fiz meu TCC lá no Brasil, né, na minha graduação. E aí isso já foi um a mais para eu poder conseguir aplicar para o meu mestrado na USP. E aí eu também consegui a bolsa Legal. de pesquisa lá. Eu fiz a minha foi a CNPq. Então tem a CNPq e a CAPES, eu peguei a CNPq. E aí eu fiz meu mestrado lá no Brasil, Entendi. em neurociências, trabalhando com aranhas também, obviamente. Desde a iniciação científica sempre fui com aranhas. Sério? Sim, sempre. E aí teve um gapzinho aí de uns 10 anos que eu trabalhei no instituto. Depois que eu terminei meu Instituto mestrado, Butantan? no Butantan. Porque Aham. no meu período que eu tava, durante o meu mestrado, a gente teve um incêndio no instituto, não sei se você lembra. Eu acho que A sim, coleção de serpentes e de aranhas, de aracnídeos, de forma geral, pegou fogo. Sério? E a gente perdeu, tipo, muito material de monte de coleção, arquivo. material que tinha sido coletado, tipo, mano, décadas, Pesquisas centenas, de anos anteriores. Caramba. E a gente perdeu muito material. E aí, o meu laboratório era nesse prédio da coleção, era o último laboratóriozinho lá, em cima do material de álcool ali que a gente usava para coleção. Aham. E eu tinha aranhas vivas, porque meu trabalho com o mestrado foi com aranhas vivas. Eu sempre trabalhei com aranhas vivas porque eu trabalho com comportamento. Aham. E aí eu perdi as minhas aranhas. Elas morreram? Morreram todas. Imagina quem Pegou tudo fogo. Pegou fogo. Tadinho. Eu tinha as minhas aranhas ficavam numa salinha que tinha armário, assim, como fala? Como se fossem uns estantes. Cubos, assim, pra deixar as de aranhas. aço. E sumiu tudo. Sumiu tudo porque do fogo. Virou cinzas. Ai, Virou cinza e eu perdi tudo. E o mais incrível dessa história toda, que eu sempre conto isso, é que tudo, tipo, eu falei desse exemplo do armáriozinho de ferro que eu tinha, que ele desapareceu. Uhum. E a minha mesa, que era de madeira, que tava do lado de um monte de... Sabe aqueles álcools do Brasil? Aquele negocinho de álcool que a gente tem? sim. Então, aquela embalagem de álcool, né, que é bem comum no Brasil, eu tinha, do meu lado, assim, eu tinha, sei lá, uns 500 litros lá do meu lado. E aí, dentro das minhas gavetas, eu tinha meus papers, tudo que eu tava, meus papéis que eu tava, meu caderno de anotação. E, cara, tudo pegou fogo. E eu consegui recuperar o meu caderno.
Você conseguiu recuperar o caderno? Pensando que tudo pegou fogo, um armário de aço do meu lado desapareceu. E os meus Gente. papéis, que estavam dentro de uma gaveta de uma mesa de madeira, eu consegui recuperar. Você conseguiu E recuperar. eles estão até hoje na casa dos meus pais. Que Cheirando doideira. aquele cheirinho de queimadinho. De queimada. Eu chamo eles de queimadinho, meus queimadinhos. Toda vez que eu vou ao Brasil, eu pego meus queimadinhos e lembro deles e tal. E como é que surgiu essa oportunidade? Você estava fazendo seu mestrado, aí você ficou no Butantan por 10 anos, Sim, não teve foi esse incêndio. A oportunidade, você fala de vir para a Austrália? É para fazer mestrado aqui? Não foi assim. Eu terminei meu mestrado lá. Então, aí durante meu mestrado teve incêndio, né? Então, aí foi tenso. Aí Imagino. foi no meu último ano de mestrado, eu também tinha bolsa, e meu tempo de bolsa também eu tava no meu último ano de bolsa também. E aí o que aconteceu é que pegou fogo no meu laboratório, cara, não tinha mais o que fazer. Sim. Então eu perdi muitos dados do meu mestrado. Entendi. Mas, como eu já tava numa etapa quase final, eu já tinha digitalizado todos os meus dados, porque eu filmava as aranhas, então eu tinha que codificar, desculpa essa palavra, codificar. Apesar, vendo os vídeos das aranhas, o comportamento, eu tinha que codificar o comportamento que elas estavam fazendo. E tudo isso já estava anotado. Você estudava o comportamento das aranhas, tipo neurociência das aranhas, assim? Isso, eu estudava a memória das aranhas. A memória das aranhas. A memória das aranhas. Então eu comparei se algumas aranhas de teia tinham memórias e tal. E aí, então os dados estavam codificados. Então isso me ajudou muito. Então eu já tinha meus dados já estavam no computador e tudo mais. E aí então eu consegui terminar meu mestrado, mas não terminei ali. Porque aí, como teve esse problema, todo mundo ficou desmotivado. Eu imagino. No laboratório, perdi tudo. Perdi meu HD com todos os meus dados, todos os meus backup, tudo, eu perdi tudo. Aí, nesse período, a gente teve que ajudar a reconstruir a coleção. Então, eu fiquei trabalhando de voluntária lá, eu e todo mundo do laboratório, pra poder, depois que os bombeiros liberaram o prédio, a gente pôde entrar na coleção, pegar o material que estava no álcool, que tinha sobrevivido, né? Porque a sorte é que a coleção, ela ficava naqueles armários, eu não sei se você viu o armário de coleção, que eles fecham e abrem, né? Então, como fechou, então deu uma protegida deu pra salvar. Mas a gente perdeu muito material importante, né? Material que a gente fala que são aqueles primeiros registros onde as aranhas, outras espécies de aranhas são baseadas, né? Outros indivíduos outros membros daquela mesma espécie são diferenciados, né? Entendi. São as aranhas tipo. Aí, então, eu fiquei trabalhando no Butantan como voluntária. E aí, nesse período, surgiu uma oportunidade de eu ser contratada como bióloga para trabalhar no instituto, mas fazendo outras coisas, porque eu também como eu trabalho com comportamento, cuidava dos bichos, então eu já tinha ali um background cuidando das aranhas, alimentando, testando diferentes tipos de alimentações e tudo mais. E tem dieta de aranha? Isso, dieta de aranha e tudo que mais. Que isso? Sim, como assim? Porque, assim? Nutri? É Nutri dessa vez. Porque assim, eu trabalhava no prédio das coleções, mas tem um prédio que é o biotério. E nesse biotério, que é num outro prédio, então ele não pegou fogo porque ele está em outro local. Sim. Lá onde a gente criava grilos, baratas, a tenebro, que é a larvinha de besouro, para alimentar as aranhas. Entendi. Por quê? Porque nesse biotério, a gente criava as aranhas que são de interesse em saúde, que são as aranhas que são perigosas pra gente no Brasil, como a aranha marrom, a aranha armadeira, os escorpiões. Então, é nesse biotério que a gente criava todos esses insetos para alimentar as aranhas, para a gente poder ter o veneno. Porque o Instituto Butantan... Que o veneno ele é usado para a área de saúde. Isso, perfeito. Porque a gente cuidava das aranhas para extrair o veneno, para produzir o soro. Entendi. Então, o Butantan, ele é conhecido até hoje, tanto que a gente tem as vacinas, né? Sim. Vacinas e soro, justamente para quando tem algum acidente, desculpa, a gente ter esse veneno, não, o soro. Então, a gente era responsável por criar as aranhas e os escorpiões, alimentá-los, para poder extrair o veneno. E aí, eu acabei sendo contratada para trabalhar nessa área. Entendi. E aí, eu fiquei trabalhando com isso uns 10 anos. Até que eu já tava estressada também, porque eu amo trabalhar, amava trabalhar lá. Mas mudou a diretoria, aí mudou o foco do laboratório. Problemas internos, Problemas internos. E aí, assim, eu tinha uma certa liberdade de fazer pesquisa. Então, eu tive alunos lá que desenvolveram iniciação científica comigo, com comportamento e tudo mais. Aí, quando começou a modernizar o instituto, né? Então, o nosso trabalho ficou muito focado para a produção. Então, eles viam a gente só com pessoas que ficavam sentadas, 8 horas do dia, alimentando aranha. Sem produzir qualquer tipo de intelecto, sabe? Sem nem precisar pensar. Entendi. E, cara, isso não rola, né, comigo. Então, aí eu já não tava muito satisfeita. Mas, enfim, aí, no último ano, antes de eu sair do Butantan, teve um congresso, porque no Butantan, né, sempre tem muito congresso, muito evento. E aí teve um simpósio conhecido como Brasil e Austrália. Então, vários pesquisadores da Austrália foram para o Butantan. Entendi. E aí, eles foram para justamente falar sobre pesquisas com veneno de aranhas. E aí, eu conheci um pesquisador australiano lá,
que é o Glenn King. Aham. Ele é daqui da Universidade de Queensland. Tá, e aí legal. a gente conversou naquela ocasião, porque eu tava pensando em fazer meu doutorado lá no Brasil. Então, meu doutorado tá. seria com veneno, justamente para avaliar diferentes tipos de presa que poderiam facilitar ou otimizar o trabalho pra gente conseguir mais veneno da aranha, que esse é o nosso Entendi. foco. Então a dieta da aranha tem a ver com o veneno? Sim, sim, porque é que nem a gente, não, que a gente come e reproduz. Nós somos o que comemos. Somos perfeito. E as aranhas, a mesma coisa, qualquer bichinho, né, que come outro bichinho, carnívoros. É mesmo? Eles, sim, então aí a minha ideia no meu doutorado lá era justamente avaliar. Mas as aranhas são todas veganas. Não, são carnívoras. Ué, mas ele São não come todas. grilo? Grilo é... Não deixa de ser. A gente chama carnívoros, porque entendi, você faz come sentido. outro animal. É um inseto, entendi, Quando você faz come sentido. vegetal e animal, a gente chama onívoro. Certo. Entendeu? Então, É que eu achei que um grilo realmente faz sentido o que você falou. não deixa de ser um bichinho. Então, Tá certo. mesmo vegano que come. Acho que vegano não come grilo, porque... Não, só na Tailândia, talvez. mas aí você não é vegano, né? Porque eu acho que Será que... eu nunca a questão pensei nisso. Eu não, acho que eu tive umas discussões a respeito. Sim. E acho que... Não, vegano não come nenhum bichinho. Só plantas. Deveria, né? Mas... Deu uma viajada aqui. Não, mas foi interessante. Você já falava inglês nessa época, então? Então, já, não inglês, assim, fluente. Porque, assim, lá, desde a minha iniciação científica, desde 2005... Todos os artigos, essas coisas assim. Sim, eu já trabalhava com inglês, porque eu tinha que ler... Eu aprendi, assim, na marra, ler inglês. É difícil. Porque na faculdade, então eu tinha que ler os artigos para poder produzir a minha pesquisa. Muito né? material porque, em inglês, né? Tudo em inglês, né? Tipo, a gente tem muita coisa. No Brasil, a gente produz muita coisa. Sim. Mas, às vezes, no Brasil, a gente tem que produzir em inglês, porque é a língua da universal, ciência, né? Sim. Então, eu me matava ali de estudar, de ler lá, traduzir tudo. E a gente não tinha Google, né? Que nem hoje, que você põe no texto ali. Sim. E aí eu comecei a participar de conferências. Então, minha primeira conferência foi em 2005 no Uruguai, que foi um congresso latino-americano de aracnologia. E aí, desde então, a cada 2 anos ou a cada 1 ano, eu sempre viajava para participar de conferência. Mas a maioria era na América Latina. Então, que legal. Naquela época, eu tinha ido até eu sair do Butantan, eu já tinha ido para Uruguai, para Colômbia. A gente teve congresso na Argentina, 2 na Argentina. Eu fui para o México, depois fui para os Estados Unidos. Então, toda uma comunidade de pesquisadores apaixonados por Então, a cada 2 anos a gente se junta. E aí a gente apresenta nossos trabalhos. E aí, até hoje, tem várias conferências, né? Esse ano eu já participei, sei lá, de 4. Então, e aí? Então, eu acabei desenvolvendo, apesar de ser latino-americana, a gente poderia falar tanto português como espanhol. Sim. Mas você já teve os internacionais. Teve o internacional em 2007 no Brasil. E então, a gente recebeu muito gringo. Então, foi nessa oportunidade que eu também tive ali de apresentar o meu trabalho. Acho que foi a primeira vez que eu apresentei meu trabalho em inglês. Olha, que legal. Deve ter dado um gelo, né? Não, lógico. Imagina, o primeiro congresso internacional. Eu tava no primeiro ano do mestrado, eu acho. E aí, a gente arrastando ali no inglês. E aí, no Butantan, o Butantan sempre foi uma excelente empresa para trabalhar. Então, apesar de eu ter tido esses problemas aí com os meus supervisores e tal, por questões de empresa, Sim. Sempre foi uma empresa muito boa para trabalhar. Então, eles também tinham uma empresa de inglês que dentro do Butantan. Então, eu fazia meu inglês lá. Então, quando eu conheci esse pesquisador australiano lá no Butantan, eu já falava inglês um pouquinho. Porque eu tinha viajado também bastante. Já tinha feito várias viagens. Conseguia se comunicar ali. Sim, então eu consegui me comunicar. E aí, então, eu tava querendo fazer esse projeto, né, de alimentar as aranhas e tal. E ele trabalha com veneno. Tanto que ele tem uma empresa aqui na Austrália que trabalha com veneno da aranha mais perigosa do mundo, né? Que é a Funnel Web Spider. Não, a Funnel Web Spider. É mesmo? Eu achei que era a Redback. Não, a Redback ela é perigosa, mas ela é de boa em comparação com a Funnel Web Spider. E aí, então, ele tem esse laboratório lá em Queensland. E ele tem uma empresa também que trabalha com veneno e tal. E tanto que o veneno é usado para várias coisas, né? A gente tem vários estudos demonstrando que o veneno pode ser utilizado para... não só veneno, mas outras coisas da aranha, mas tem vários potenciais no veneno que pode ser usado para câncer. Que legal. E tem várias outras coisas. E aí, ele tem essa empresa também, ele desenvolve essa pesquisa. E aí, isso foi 2017, eu acho. Foi em 2017, 2016, eu acho. E aí foi isso. A gente fez esse contato, aí eu continuei trabalhando no Butantan. Mas, como eu já estava cansada também, né? E aí eu comecei a ter problemas de intriga, sabe? Com os meus supervisores e tal. E aí eu já não estava feliz. Era melhor sair. Eles também não estavam felizes comigo também, porque eu estava sempre reclamando de não estar satisfeita. Sim. E aí acabou que eu saí de lá. E aí, nisso que eu saí, eu falei, putz,
vou pra Austrália, né? Já tenho lá o meu contato e tal. Só que aí, eu sempre estudei a minha vida inteira, né? Tipo, pô, Sempre esteve no meio a parte da acadêmico, acadêmica assim. ela é. Sim. Você está estudando a vida inteira. Aí eu falei, meu, não quer saber? Eu vou aproveitar antes de ir pra Austrália, eu vou aproveitar e fazer uma viagem, que eu tinha um sonho de fazer uma viagem de volta ao mundo, né? Ah, que Eu já legal. tinha viajado bastante, já tinha ido pra Europa e tudo mais, mas eu queria fazer uma viagem mesmo de volta ao mundo. Tipo, sair do ponto A, rodar o mundo e voltar Que ao demais. Brasil. Aham. Aí eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar. Então eu peguei todo o meu dinheiro de quando você reincide, né? Com o Sim. contrato lá, o FGTS e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou investir um Vou pouquinho e vou viajar, viajar. vou realizar meu sonho. Sim. E aí eu fiz isso. Aí eu viajei por Que quase demais. um ano, passando por Um ano vários sabático países. aí? Fiz o sabático, isso. Que E legal. aí, durante minha viagem, eu estava escrevendo um projeto com esse pesquisador aqui na Austrália, para poder vir para a Universidade de Queensland. Só que tinha que fazer a prova de inglês, né? Então eu falava inglês, mas falar inglês, passar no IELTS... Falar inglês é uma coisa, mas falar inglês é... Não, mas passar no IELTS é outro problema, porque o IELTS não é nem o inglês, é a prova, O né? método, né? Tem todo... o PT, essas coisas. Então, Sim. putz, aí eu fiz a prova, eu tava acho que no Camboja. Aí eu fiz a prova e não passei. Aí. Puta merda. Aí eu falei pra ele, putz, né? Eu tava na África escrevendo os projetos com ele e tal. Mandei o projeto, ele aprovou o projeto, tava tudo certo pra faculdade. Ele falou, Vanessa, tá tudo certo, você vai pra gente poder aplicar pra sua bolsa, só preciso do inglês. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui viajando, continuei viajando e tal, e aí estudando pra prova. E aí fiz no Camboja e não passei. Eu falei, putz. Aí eu falei, mas quer saber? Não vou me interessar com isso agora. Vou continuar minha viagem. Tá. Aí, mas eu já queria vir pra Austrália de qualquer forma. Porque quando eu tava viajando, principalmente na Tailândia, a gente ia conhecer muitos brasileiros que moravam aqui, né? Uhum. E aí a minha ideia inicial era ir pra Gold Coast, pra Brisbane, porque ó, Você quer Queensland lá, né? é lá. Sim. Só que aí eu conheci muita gente falando de Sydney. Todo mundo fala de Sydney, não, porque... Aí eu falei, gente, eu quero ir pra Sydney. Sim. Aí eu falei, quer saber? Eu não passei na prova de inglês ainda. Então, eu quero ir pra Austrália. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir pra Austrália como um visto de estudante qualquer. Aí eu fiz um VET, apliquei pra diploma em Project Management. Falei, vou pra Austrália, vou pra Sydney. Vou conhecer. Eu vou pra lá. E aí, eu vou ter uma oportunidade de estudar inglês também. Tipo assim, de ter mais contato com o inglês, né? E aí, eu faço a prova lá e a gente vê o que dá. Tá. E aí, eu vim pra cá, vim pra Sydney. E aí, nisso, no meu primeiro ano aqui, no primeiro mês aqui, eu já consegui um trabalho na minha área. Porque durante o meu mestrado, eu fiquei sem bolsa. E aí, eu trabalhei numa empresa de controle de pragas, lá no Brasil. Entendi. E é Pest Control aqui, né? E aí, eu consegui um trampo aqui com o Pest Controller. Então, eu trabalhei... Que fazendo spray nas paradas, assim? Isso, mas isso era uma parte que eu odiava, né? Porque tem toda a questão do veneno, de ser perigoso, sempre pra saúde humana. Tá com a máscara, tem que fazer de máscara. Só que assim, a minha ideia lá, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, era tentar justamente conversar com as pessoas da empresa e conversar com as pessoas da casa sobre a necessidade ou não de você colocar veneno, sabe? Porque as pessoas aqui são loucas. Eu já fui pra várias casas fazer o pest control, tipo, quando é pra barata, beleza, aí você tem que colocar veneno mesmo. Mas tem muita gente que queria pra aranha, sabe? Tipo, já falo sobre isso, mas que assim, vai matar a aranha, Pô, não tem como. Mas, assim, mas o principal é que com barata tudo ok. Mas eu tentava explicar pras pessoas também, e assim, as pessoas são loucas aqui. Tipo, você chega na casa da pessoa e a ideia da empresa é que quando a pessoa contrata o seu serviço, a empresa informa a pessoa, olha, então a gente vai aplicar os venenos nos cantos da casa, você, por favor, remova os móveis. Sim. Né? Cara, eu chegava nas casas das pessoas, tipo, não tinha nada afastado, ou tinha milhões de coisas no chão, brinquedos de criança. Desarrumado. Não tava nem aí, velho. Uhum. E aí, pô, o que eu ia fazer? Então eu tinha que... Ainda é cleaner, era cleaner ainda. Não, eu nem mexia, porque você nem pode mexer nas coisas das pessoas. Então, eu fazia com todo o cuidado possível. Mas eu conheço as pessoas na empresa, eu era a única mulher que fazia pest controller. Todos os outros eram os Borgans aqui da Austrália. E aí, não. Os caras cagavam. Mano, cagava, velho. Tanto que no meu processo de treinamento, eu fiquei 2 semanas acompanhando eles, né? E, pô, os caras faziam de qualquer jeito. Você chega na casa, vai metendo veneno em tudo. No brinquedo da criança. No brinquedo, velho, e foda-se, sabe? E eu falava, caralho, mano, isso não tá certo, sabe? Mas, porra, mas as pessoas também não ajudavam. Porque a pessoa que contrata o serviço, ela era informada de que ela tinha que remover as paradas. Sim, má vontade. Cara, e eu via cada coisa, eu vou te contar. Eu fiquei 6 meses trabalhando. Eu vi cada coisa. Porque eu entrava na casa de todo mundo. E você via... as pessoas... E a maioria gringo?
Tudo gringo daqui, tudo aqui. Eu peguei 2 brasileiros. Eu cheguei na casa. Fui na casa da Márcia Percival. Foi a primeira pessoa, foi quando eu conheci a Márcia. Que legal, ela veio aqui também. Eu conheci ela, fui na casa dela e fui na casa de mais uma outra pessoa. E assim, por sorte mesmo de ter conhecido a pessoa, de ser brasileiro. Então eu tive esses 2 clientes só. E eles eram de boa. Eles fizeram o que tinham que fazer, né? Que eram remover as paradas. Sim. Mas, mano, os gringos, a galera, mano, cada coisa. Pessoas acumulativas, assim, com muitas coisas, sabe? Enfim, eu tentava fazer meu job. Sim. E aí... Aí cansou. Não, só que aí, assim, quando eles me contratavam pra fazer serviço com aranha, aí eu conversava com a galera. Falava, gente, tipo, não adianta eu colocar veneno na casa da aranha, da pessoa pra aranha. Porque, primeiro, as aranhas... inseticida. Aranha, é inseto, certo? Inseticida feito para insetos. Aranha não são insetos, aranhas são aracnídeos. Então é outra classe de artrópodes. Eles são classes diferentes. Se eu pegar um inseticida, se você achar uma aranha e tacar inseticida na aranha, obviamente ela vai morrer. Mas a forma como funciona o veneno, o inseticida, ele é de resíduo. Então é você fazer a aplicação do veneno na casa e se passar uma baratinha, aquela bolotinha pequenininha, invisível de veneno, vai entrar em contato com a quitina, que é a parte... A pele dela? A pele da barata. Uhum. E aí, por uma questão química, ela vai abrir, estourar, e aí a barata vai ser contaminada, e aí a barata vai morrer. Só que a aranha, não acontece isso, porque a aranha, as perninhas das aranhas também tem quitina, mas ela tem vários cabelinhos, né? No corpo. Então essas bolotinhas ficam presas no cabelo, no cabelinho das aranhas, e não entra em contato com a quitina. Então é muito raro as aranhas morrerem com esse tipo de veneno que vendem, entendi. Entendeu? E aí as pessoas... Então eles estavam vendendo uma parada que não funcionava, basicamente. Para as aranhas, não. Tá. Entendeu? Para as pratas, sim. Para os insetos, né? Quando a pessoa tinha problema, assim, de mosquito e tal, às vezes funciona. Mas para aranha, isso raramente vai funcionar, sabe? E aí, tinha a parte externa, né? Falavam para fazer a parte inseticida na parte externa da casa. Cara, isso é uma agressão ao meio ambiente. Porque na hora que chove, todo esse químico vai pro solo, contamina o solo, que vai pra água, que contamina a água. Então é terrível, sabe? Entendi. E aí, putz, eu brigava. Então, assim, eu tava fazendo um trabalho... Você tava numa empresa que você não gostava, você não concordava. Porque eu não concordava com o que tinha que ser feito, sabe? Mas tudo bem, quando eu apliquei pra aquele job, eu saberia que é isso. Mas, assim, o legal é que eu consegui mudar um pouco a cabeça das pessoas. Entendi. A gente conseguiu conversar, eu conseguia conversar com os clientes e falar pra eles, olha, é mais viável você colocar um rodinho na sua porta, colocar tela na janela, olhar pelo buraco do ar-condicionado, colocar uma tela na sua balcone. Isso vai ser eficiente. As aranhas não vão entrar na sua casa. Mas colocar veneno e ter o buraco do ar-condicionado, ter a janela aberta, ter a porta, isso não vai adiantar nada. As aranhas vão entrar na sua casa e elas não vão morrer. Entendi. Então é isso que eu falo. A principal coisa que eu falo no meu Instagram hoje em dia é justamente isso. Conscientizando as pessoas de como evitar que as aranhas entrem na sua casa de forma mecânica, protegendo mecanicamente mesmo. E a aranha, ela também tem uma função dentro da casa, não tem? Sim. De matar insetos, assim, tem umas casas. Todos os bichinhos têm uma função, né? A gente tem uma função aqui destruidora do mundo, mas todo bichinho tem uma função. Sim. E as aranhas, elas são excelentes controladoras biológicas. Então, elas comem baratas, elas comem grilos, comem mosquitos. E mosquitos, todos esses... O mosquito causa doenças, né? Não precisa nem... Tem dengue, tem zika, tem chikungunya. Meu, e aqui do nada parece uns mosquitão gigantesco. Aí, tá vendo? Tenta colocar umas aranhas aqui na tua casa. Beleza. E, então, elas são ótimas controladoras. Ótimas. Principalmente aquelas de teias que a gente tem, às vezes, na balcony. Mas elas são ótimas. Porque o mosquitinho voa, fica na teia, ela captura. Prende na teia. E aí, as huntsman, que são as nossas grandes, né? Que não tem medo. Que são aquelas gigantescas. Tá até aqui uma tatuagem dela. Você tem? Tenho. Elas são excelentes captadoras de barata. E, gente, barata, ela é super perigosa pra gente. Tipo, ela não vai me picar, ela não vai me picar, mas ela tem vários patógenos no corpo dela. Muita doença. Muita doença, porque imagina por todo lugar que a barata passa. Ela sai do esgoto e ela vem pra tua cozinha. Mano, e tem gente que pega barata na mão. Ai, gente. Então, elas causam doença mesmo. Não, agora no verão, o que eu vejo de barata na rua é impressionante. Eu faço academia aqui na rua. Aí eu saio da academia à noite, né? Porque de dia eu não vejo inseto, basicamente. E aí, à noite, no mínimo, eu vejo umas 10. Mas é isso mesmo. E eu piso em todas elas. Não, que não faça diferente, né? Não, eu tenho dó de... Você tem dó, desculpa. Meu Deus, fala com uma bióloga. É que faz um estralinho assim, né? Mas enfim...
E aí a Huntsman, as Huntsman são excelentes capturadoras de Controlar. baratas. Entendi. Porque elas controlam justamente essas baratas. Então, a última vez que eu vi o índice nem era daqui da Austrália, era do Brasil. Aqui na Austrália a gente tem muito mais. É que a gente tinha 80 baratas para cada ser humano. Que isso? E rato eram acho que 8 ou 7. Mas isso já deve ter aumentado, né? Porra. Isso foi anos que eu vi. E aqui na Austrália a gente tem muito mais baratas. Então aqui deve ser, sei lá, quantas dezenas de baratas por ser humano. E as baratas causam doença. Ainda e as pessoas, perto da água vezes, também. Então, e às vezes as pessoas às vezes, têm diarreia, sabe? E não sabem por que é. E aí é porque a baratinha tá lá no seu banheiro, anda na sua escova de dente, tá na sua cozinha, anda nos seus copos e tudo mais, e você bebe. Nossa, mano, se o seu sistema imune tá um pouquinho abaixo, assim, tá um pouquinho imunodepressivo, né? Sim. Tá, sei lá, um pouco mais sensível ali, imunodepressivo, assim, tipo, sabe? Uma gripezinha, alguma coisa. Sim. Pô, essas bactérias Pode são ser patógenas. isso daí. E aí você acaba desenvolvendo, às vezes, algumas doenças, sei lá, uma diarreia, um negocinho, que você nem sabe de onde que veio. Gente. Cara, veio do barato. Então, tenho aranhas em casa. Tenho aranhas em casa. Mantenha as aranhas em casa. Tipo assim, não é que mantenha as aranhas em casa, assim, não mate as aranhas. Não mate as aranhas. Só pega as aranhas e coloca pra fora. Porque se você tiver tela na janela, tiver esse negócio que eu falei, as aranhas não vão entrar. E nem as baratas também, né? Exceto pelo ralo, né? Mas aí você coloca aquele negocinho no ralo, que também já ajuda. Mas, pelo menos deixa as aranhas fora da sua casa. Porque, tipo, a galera tem balcony, quer manter a balcony, tipo, free, spider free, sabe? Tirando todos os bichos. Não faz isso, faz parte do sistema. Elas chegaram aqui muito antes da gente, sabe? Muito antes dos dinossauros. Tipo, elas estão aqui há muito tempo. Então a gente já tem que respeitar. Eu realmente entendo, todo mundo que tem medo. E eu acho legal do Instagram que a galera escreve pra mim: eu tinha muito medo de aranha, mas vendo você mostrando as aranhas, né, do seu trabalho e tudo mais. Eu hoje já perdi o medo, eu consigo pegar a aranha e colocar pra fora. Então eu fico feliz quando a pessoa relata isso. Mas qual que é a melhor forma de pegar uma aranha? Você vê uma Huntsman gigantesca na sua parede, assim, do nada, num dia normal, que às vezes acontece aqui. Acontece. A galera vê a aranha na parede e entra em choque, né? Não, mano, pega um Tupperware. Um Tupperwarezinho. Pega um Tupperware, coloca na aranha. E aí embaixo você vem com a tampa do Tupperware ou uma folha qualquer, um papel sulfite por baixo, você vai manter ela ali dentro. Aí você vem com a tampa do Tupperware, vai lá fora, abre o Tupperware e a aranha vai embora. Sabe? Não tem jeito. Entendi. Eu até, quando eu comecei meu Instagram, eu até tava vendendo um Hug Spider. Sei, aquela paradinha. Mas é porque como eu acabei desencanando de vender, porque eu não tinha tempo de... você vendia? Eu vendia, mas não tinha tempo, velho. Entendi. De cuidar de tudo isso. Então eu Tem falei, que fazer um dropshipping, alguma coisa assim, entendeu? Que você não tem trabalho pra nada, basicamente. Quem sabe um dia. Mas era um equipamento eu tô ligado que você tá falando, né? Porque você só... É uma mãozinha, né? E ele tem um negocinho ali. E aí você só aperta aqui, ele pega a aranha ou pega a barata. Eu uso pra barata em casa também. E aí, mano, joga lá fora. Entendi. Então, você não tem contato. Porque as pessoas têm muito medo de pegar a aranha com o pote, porque você tá chegando perto ali com a sua mão, né? Sim. E, primeiro, a aranha não vai fazer nada mesmo, não. Mas a aranha é rápida. Às vezes elas andam, né? Saem correndinho e a pessoa toma um susto, né? Porque qualquer movimento brusco, a gente fica assustado. Exatamente. Então, esse Hug Spider era bom porque ele tinha essa hastezinha, né? Tem uma distância também. Então, eu até, quem sabe, até penso em voltar a vender. Mas eu nunca vi aranha em casa. Mas eu recentemente me mudei pra cá e eu acho que eu vou começar a ver, talvez. Então. Porque aqui é no térreo também. Isso. E aí, essa é outra questão que seria legal falar, que é sobre o verão, né? O verão é quando a gente começa a ver mais bicho mesmo. Que nem você relatou, a gente já começa a ver um monte de barata. Cheio de mosca na praia também. Barata, mosquito. Hoje eu vi um mosquito em casa, coisa rara, mas agora já tem mosquito em casa também. E aí, então tem as aranhas também. Porque assim como as baratas, né, elas aproveitam um tempo quente para se reproduzir, as aranhas também. Então as aranhas também, elas estão... tem mais vida, né? Tem mais presa, tem mais abelha, tem mais grilo, tem tudo para elas comerem. Então vai ter mais aranha também. E aí é nesse período do ano, aqui até março, que a gente vai ver bastante aranha mesmo. Então o que eu indico para as pessoas é para que, se você não quer ver aranha em casa, bota a redinha. Bota a rede. Bota tela aqui tem tem tela em todos os lugares. Perfeito. E nas casas da Austrália, eles têm aqueles buraquinhos na parede. Não sei se você já viu. São tipo uns 6 buraquinhos nas paredes, mas em casa mesmo. Que é pra ajudar na circulação do ar. E aquele negócio é aberto. Então, mano, tudo entra por ali. Sim. Nossa, é a primeira coisa que quando eu chego na casa de uma pessoa, na época que eu trabalhava, né, com consultoria também. Já cheguei aí na casa das pessoas, tipo, pra fazer uma consultoria, né? Tipo, chego aqui na sua casa e falo...
Ah, eu tô com problema de aranha, tipo, aí eu vou ver onde que estão os acessos, sabe? Tipo, ó, elas ainda por aqui. E aí a primeira coisa que eu olhava era justamente os buraquinhos na parede. Uhum. E aí eu falava, olha, elas tá vendo? Aqui é um acesso. Ou quando as pessoas falam, tá entrando em casa, a aranha na minha casa, não tem nem buraco. Eu falo, tem certeza? Olha o ar-condicionado. Aí essa semana mesmo, outra pessoa me mandou uma mensagem. Ar-condicionado? No buraco do não esse eu acho, mas aqueles que você tem que colocar na parede, sabe? Sei. Então sempre tem um vãozinho, ou como você faz, ou tem um buraco na parede que tem que, né, fazer a troca lá do ar. Sim, sim. E aí ali também é um ótimo acesso. Então eu colocar a tela da janela, olhar os acessos. Se você fosse uma baratinha, se você fosse uma aranha, por onde você entraria? Então é isso. E aí é bloquear aqueles locais. E a parte externa da casa é a externa à sua casa. Tipo, mano, elas vivem lá. Tipo, deixa as bichas Deixa elas lá, do lado de vai fora. fazer bem pra gente. Uhum. Sabe? É melhor ter as aranhas ali fora comendo baratinho e grilo do que você ter um monte de barata na sua casa. Sim. Então, é só uma questão de aceitar. E a gente tá aqui na Austrália. Conviver com as aranhas. Conviver, porque a gente tá aqui na Austrália. A gente sabe que a gente tem muita aranha. Por isso você veio aqui, porque tem bastante aranha? Sim, então foi isso. A minha decisão inicial de quando eu falei, quer saber, eu vou pra Austrália, é por causa das aranhas. Entendi. Então aqui foi o local que eu escolhi. E como surgiu a oportunidade de você fazer o doutorado lá na Macquarie e também começar a dar aula? Perfeito, foi assim. Você estava no visto turista fazendo VET e trampando nessa empresa aí? Eu tava com visto estudante. Não, turista não, estudante, desculpa. Turista não, turista estudante. É. Então eu fiz meu diploma, 6 meses, eu vim com meu visto de 6 meses. E aí, obviamente, que minha ideia era, vem pra cá com visto de estudante normal. Sim. E aí eu penso nas oportunidades que eu vou ter de aplicar pro doutorado e tudo mais. Tá. Aí chegando aqui, obviamente, me apaixonei. 6 meses de Austrália, festa, solteira. Sim, aí coisa boa. Coisa boa. E antes do Covid, né? Só alegria. Exato. Era muito legal. E aí, então, eu trabalhando nessa empresa, eu falei, putz, não, obviamente vou querer ficar mais. Mas eu realmente resolvi dar uma desencanada de estudar. Eu falei, gente, eu estudei minha vida inteira. Vamos me dar um tempo só pra poder curtir a vida, não ter preocupação e tal. Aí eu estendi meu visto e fiz uma Advanced em diploma, Advanced em Project Management. Peguei mais 6 meses de visto. E aí, nisso, a gente teve a famosa pandemia, né? Então, eu saí da minha empresa justamente por conta da pandemia. Mas nessa ocasião eu já tinha conhecido meu namorado, então eu já tava morando junto, já tinha mudado e tal. E aí, tudo fechou, né? Então, fechou. Fiquei em casa. Sim. Como todo mundo. Trancada. Trancada, sem trabalho, com as em casa, com as aranhas. E aí, nessa ocasião aqui, a nossa primeira leva foi de boa, né? Lockdown. O nosso primeiro lockdown ali foi mais tranquilo, né, e tal. E eu lembro que quando começaram a abrir as coisas em 2020 ainda... no nosso primeiro, quando começou ali em abril, agosto, sei lá, que começaram a ficar mais de boa as coisas aqui pra gente, aí eu conheci, a gente teve um negócio de meditação lá, e eu fui conhecer uma amiga minha, que é a Laísa. Que legal. E a Laísa fazia doutorado na Macquarie. E eu já tinha ido pra Macquarie, fazendo pest controller lá, porque eles estavam com problema de bed bug na casa. Bed bug também é uma desgraça, né? Nossa, uma desgraça. Na residência da estudantil. Então eu fui pra Macquarie, eu olhei aquele campus e falei, nossa, eu ficou apaixonado pelo campus. Eu falei, nossa, que demais. E eu me vi ali, sabe? Mas não pesquisei, não entrei no site pra pesquisar nada, porque era um momento que eu não tava querendo. Falei, não, eu quero ficar de boa sem estudar por um tempo. Sim. E aí eu conheci a Laísa e ela me falou da Macquarie. Eu falei, caramba, é o universo, né? Eu já tinha conhecido uma outra pessoa que me falado da Macquarie. Então, quer saber? Aí eu conheci a Laísa, ela me falou como era doutorado na Macquarie. Aí eu falei, quer saber? Eu vou entrar no site. Aí quando eu entrei pra pesquisar, tava lá a Mariela Herbenstein, que é minha supervisora hoje. E ela foi a pessoa da qual eu li todos os papers dela para fazer a minha iniciação científica e o mestrado, porque ela trabalhava com comportamento de aranhas. Que legal. E eu falei, não acredito que é a Mariela daqui. Aí passei o e-mail para ela, no mesmo dia peguei o computador, mandei e-mail para ela me apresentando e tal, e ela falou, putz, vem pra cá. Vem conhecer o laboratório. Aí eu fui, tipo, assim que tava acabando o lockdown. Tava, tipo, naquele período de, tipo, 2, 3 semanas. Já tinha acabado o lockdown, mas as coisas estão voltando ao normal. Ela falou, daqui a umas 2, 3 semanas a gente vai começar a ter reunião presencial. Vem, então, pra conhecer o laboratório. E aí eu fui, conheci o laboratório e aí já era parte do laboratório. E aí tinha uma outra pesquisadora na época, a Lizzie, que ela estava com 2 projetos e ela me ofereceu para uma vaga de trabalho para ser Research Assistant. Que legal. Pra auxiliar nesses 2 projetos, que são os projetos que eu trabalho hoje, na verdade. E aí, então,
Eu fiquei trabalhando na faculdade com isso, o Business Assistance. E no ano você seguinte... começou trabalhando lá. Já comecei trabalhando lá. E aí no ano seguinte... Porque assim, doutorado tem a data certa pra você aplicar, né? Entendi. E aí, no ano seguinte que eu poderia aplicar para o doutorado. Pra começar. E aí, como eu tava com o visto, na época, acho que eu tava com visto ainda. Não sei se já tinha aplicado pro Partner Visa ou se ainda tava com visto de estudante, não lembro. E aí, então eu falei, não, beleza, então eu vou aplicar vou esperar e eu aplico ano que vem. E aí, nisso, eu tinha que estudar, né? Lembra a prova de inglês? Sim. Ainda estava lá. O IELTS. E aí, eu tive que estudar o IELTS. E aí, estudei. E aí, eu passei. Conseguiu passar, legal. Consegui no limite, né? Acho que era 7, porque eu fiz o acadêmico. Mas né? 7 é difícil. Não, porra. Não, isso. Sim. Mas deu certo, passei. E aí eu consegui, aí eu apliquei pro doutorado. Tive que trazer várias documentações do Brasil, tal, do mestrado, porque o nosso mestrado no Brasil é diferente daqui. O mestrado de lá não tem nota. E aqui ele é tudo por nota. Então eu tive que entrar em contato com a USP para eles mandarem para mandar todas para falar o que era equivalente ali. E aí entendi. A sorte é que eu consegui, porque no Brasil tava tenso o negócio, né? Tava tudo fechado, tipo, tava mais tenso nessa época. E aí, mas porque eu consegui. Não, isso já no ano seguinte, 2021. Tá. Então eu trabalhei em 2020 lá, em 2021, no meio do ano, quando eu apliquei pra prova, o Brasil tava tenso, tava mais tenso, né? Porque aqui no começo fechou mais, no Brasil fechou depois e tal. E aí, mas deu certo. Eles me mandaram esse papel. E aí eu apliquei pra bolsa. E eu tive que esperar o resultado. E aí saiu o resultado de que eu tinha sido... Eles tinham me aceitado, né? Então eu recebi uma bolsa de estudos. E eles pagaram todas as tuitions fees da universidade. Ah, que legal. Isso tudo, tipo, só as tuitions fee pro doutorado é $200 mil, velho. Caramba, mano. Então eles pagaram. $200 mil? Então, quando eu apliquei para esse processo, eles cobririam essas taxas da universidade. Nossa, entendi. Então foi tipo, puta, eu fiquei bem feliz, assim, de ter dado certo, sabe? Que legal. E aí, em qual momento você começou a dar aula lá? Aí, isso foi em 2021. Lembra que a gente teve 2021? Lockdown? Também, Eu já comecei meu doutorado em lockdown. Então, meus 3 primeiros meses de doutorado foi tudo online? Não, foi tipo, eu tava estudando, assim, em casa, já fazendo literatura, revisão de literatura, né, tal, mas de casa. E aí, então, eu só comecei mesmo a poder aplicar para trabalhar na faculdade em 2022. Entendi. E aí, então, eu pude aplicar para dar aula na faculdade como tutor, né, que eles falam. Sim. Então, é tipo monitor no Brasil, essa palavra, tá lembrar a palavra. Na faculdade, você lembra que provavelmente a galera que fica sempre nos laboratórios sim, e tal. Sim. Então aí tinha isso. Então o meu trabalho aqui, eu faço isso até hoje, na verdade, é justamente ensinar os alunos, tipo, na parte do laboratório. Os alunos vêm, a gente dá aula para eles, mostrando tudo que eles têm que fazer. Tem a parte teórica, depois tem a parte prática. Então eu faço isso até hoje com os alunos. E é bem legal ter esse contato com os alunos e tal. Pô, que demais. Você fez mestrado no Brasa e aí o doutorado você está fazendo aqui. Você tem como comparar um pouco? Tem alguma diferença no ensino? Na estrutura também, né? Imagino que tenha. Se fosse comparar Brasil e Austrália nesse quesito acadêmico. Cara, é bem diferente. Na verdade, o meu mestrado, eu tive 3 anos para fazer o mestrado. 3 anos, né? Aqui na Austrália são 2. Mas aqui, nesses 3 anos do meu mestrado, eu tive que fazer várias disciplinas. Então, como na minha parte era neurociências e era no Instituto de Psicologia da USP, então eu tive várias disciplinas que eram realmente com humanos, na real. Eu estudei neurociências humanas e tal. E então, nesses 3 anos, eu tive que fazer várias disciplinas, eu tinha que ter um crédito mínimo. Tipo, cada disciplina que eu fazia, e se eu passasse, tem crédito, tinha prova e tal, aí tinha os créditos. Então, eu tinha que ter aquele crédito mínimo para poder ser aprovado no mestrado, além da minha tese. Entendi. Então, essas 2 coisas. Aqui, o mestrado são 2 anos, mas é 1 ano que você estuda, faz umas disciplinas e tal, e aí você tem 1 ano para desenvolver a pesquisa. Então, parece que é mais rápido, mas não a qualidade da pesquisa, mas o tipo de pesquisa é uma coisa mais papum. Tipo, mesmo... Eu vejo, assim, os trabalhos da galera no meu laboratório que fez o mestrado aqui, é tipo da mesma qualidade do que eu fiz a minha iniciação científica. Ainda na faculdade. Entendi. E aí, o doutorado aqui na Austrália são 3 anos. No Brasil são 4 e pode ser até 5. Entendi. E aí, no Brasil, a diferença é que a gente também faz aula.
também tem tem aula. também Entendi. tem disciplina, também tem crédito, além da sua pesquisa. Entendi. E aqui na Austrália a diferença é que eu não tenho aula. Então, eu desenvolvimento. dou aula, mas eu dou aula mais como um job do que... Pra pagar as contas. Isso, pra pagar as contas, porque minha bolsa... Sim. Eu recebo uma bolsa, mas é ridícula. Então, eu, realmente, dar aula na faculdade é o que ajuda a pagar as contas. Sim. E então tem essa diferença. Então, no Brasil a gente tem aula. E no Brasil, só que no Brasil, você não pode trabalhar. Como fala? Como é a palavra? Na universidade. Estagiar? Não, é que você tá... você não pode trabalhar. Você não pode ter... Se você recebe a bolsa do governo... você entendi. não pode ter nenhum trabalho fora. Você não... Nenhum? Não, nenhuma. Não sabia disso. Nenhuma. E aqui na Austrália, eu recebo a bolsa, mas eu ainda posso você trabalhar... Tem um salário. Ainda eu posso... Eu acho que eu posso trabalhar, sei lá, 14 horas por semana, alguma coisa assim. Entendi. Mas ninguém conta também. Mas também a gente não consegue trabalhar mais que isso fora, porque, mano, muita coisa. Eu ainda, de vez em quando, trabalho em evento ainda, umas doidas aí pra poder juntar, não ter uma grana extra. Mas é muito tenso, porque o trabalho do laboratório consome muito. Imagino. É muito... Cara, é muito. Então, você diria que no Brasil é mais... a qualidade é melhor ou mais rígido? É mais rígido. Eu acho que no Brasil é mais rígido no sentido de que você tem que, além de sua pesquisa, você tem que ter aula, você tem que estudar, você tem que fazer prova, blá. E você não pode trabalhar fora, então você fica dependendo de uma bolsa do governo, que é ridícula. Agora, no governo Lula, eles aumentaram um pouco. Sim. Mas é ridículo o salário que um pós-graduando recebe no Brasil. Tipo, é ridículo. Por tudo que você faz, por toda a capacidade intelectual que você desenvolve, tudo é, tipo, ridículo. Por isso que a galera acaba migrando, né? Saindo do Brasa, porque o incentivo é muito pequeno, né? Sim. E muita gente acaba saindo. Pra produzir conteúdos em outros países. Isso. Desenvolver coisas em outros países. E acaba sendo triste, né? Porque, tipo, querendo ou não, o governo brasileiro investiu em mim, me deu uma bolsa, quando eu tava na minha iniciação científica, investiu em mim, me deu uma bolsa no meu mestrado e eu acabei saindo, né? Então, tipo, aquele investimento inicial do governo acabou que tá aqui, né? Exato. E aí, hoje, o governo australiano investe em mim, tipo, me dando essa bolsa, pagando todas as minhas tuitions fees, e o objetivo deles é que eu fique aqui, né? E a minha ideia realmente é continuar aqui, obviamente. Mas tem essa questão, a gente perde muitas pessoas que... Falta de incentivo. Pessoal foda, sabe? Galera foda, Sim. Que tá no mestrado, que tá no doutorado, que acaba, cara, desistindo porque, porra, não tem como, velho. Não dá pra sobreviver, né? Que eu vejo lá, né? Porque a gente tem uma comunidade grande de aracnídeos, de aracnólogos, cara, é foda, velho. Imagino. Isso. Não é fácil, não. É muito amor, sabe? Isso que é foda. Imagina. O problema da academia é que é uma profissão que, mano, é muito sofrida. A vida do cientista é sofrida, velho. De forma geral. Porque, mano, a gente consome, assim, a sua vida, tipo, direto, velho. Tipo, eu estudo direto, eu tô sempre, sabe? Você não tem muito... É tenso, já é pesado, porque... Além de produzir a pesquisa, eu tenho que escrever, eu tenho que produzir paper, eu tenho que me preocupar com a quantidade de paper, sabe? Eu tenho toda uma demanda. Coisa, sim. E toda a questão intelectual também que demanda, e você não tem um reconhecimento. Mesmo aqui na Austrália, tudo isso que a gente faz, cara, a bolsa de estudos, ela ainda é muito baixa. Por tudo que a gente faz, por todas as horas que a gente... Porque o custo do doutorado aqui, ele é muito caro, muito alto? Só a tuition já é 200, né? Não, só a tuition e as fees lá da universidade são 200 mil. Sim. E aí eles me pagam uma bolsa de estudo. Mas, tipo, é muito ridículo quando você compara com qualquer outro job, por tudo que a gente desenvolve, sabe? Sim, total. Assim, as horas que eu trabalho na faculdade, sim, eles pagam, a hora que ele paga é excelente, sabe? Tipo, é bem alta. Sim. Mas são poucas horas quando a gente compara, se você for comparar, entendeu? Entendi. Então é tenso, assim, é uma vida sofrida. E assim, e por isso que no Brasil, infelizmente, as pessoas não são incentivadas a seguir na vida acadêmica, a gente acaba perdendo cientista, a gente acaba não produzindo ciência, né? A gente viu agora na época da pandemia como é importante ter cientistas. Total. Foi justamente essa união dos cientistas do mundo inteiro que a gente conseguiu fazer a vacina de forma tão rápida. E a gente teve vários brasileiros no Brasil que auxiliaram no desenvolvimento da vacina, que tinham doutorado, eu lembro de uma história de um cara que estava no doutorado na Universidade de Brasília, e ele estava já sem bolsa, velho. Já estava trabalhando de graça para desenvolver a pesquisa que foi essencial para o desenvolvimento, vacina, sabe? Então isso que é foda, porque é uma profissão tão importante, em todo sentido. Desvalorizada. Sem ciência, a gente não tem saúde, a gente não tem educação. Então, Exato. cara, é uma profissão muito importante. Sim. E, infelizmente, não é valorizado. Nem aqui na Austrália. Ok, eles estão investindo em mim. Mas, tipo, não é tão valorizado como deveria ser, sabe? Sim, total. Então, isso é foda. Isso é bem triste, assim, É difícil, da com certeza.
Com certeza. Agora, me tira uma dúvida. Como é que surgiu essa sua paixão por aranhas, assim? Meio tarada por aranha. Como é que esse negócio... Olha, foi assim. Eu sempre soube que eu queria fazer biologia, eu queria fazer veterinária, né? Você gosta de insetos? Aracnídeos. Não, mas Não, de forma geral? Não, eu sempre gostei de bichinho, né? Tipo, nossa, sempre gostei. Tipo, eu não sabia se eu queria ser veterinária, mas eu lembro que eu tava ainda na escola primária, né? Nem sei hoje em dia. Fundamental, ensino fundamental. E eu lembro que eu tive uma professora de ciências, né? E que eu fiz negócio de planta, né? Um herbário lá, lindo e tal. E aí eu comecei a apaixonar por aquilo. Nossa, feira de ciências? Nossa, meu pai me ajudava a gente fazer vulcão. Sério? Que legal. Nossa, meu pai sempre me ajudou. Ele sempre quis ser zoólogo, trabalhar com bichinhos. Então ele tem muito conhecimento também. E aí ele sempre me ajudava na feira de ciências, eram nós dois ali fazendo uns negócios enormes. Sim. Então eu sempre fui motivada por eles sempre me incentivaram a estar nessa área de ciência. Eu sempre gostei do universo, eles sempre me levavam para museu, para zoológico, sempre. E aí eu sempre cresci assim, né, querendo isso. E aí, né, aí eu entrei na faculdade e tal, e aí no meu primeiro ano de faculdade teve um congresso, né, que eu sempre vou para os congressos. Sim. E aí teve um primeiro congresso que eu fui, que era o CRBio, de biologia. E aí eu comprei um livro. E aí esse livro era de comportamento animal, porque eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa com comportamento, porque eu sempre gostei de comportamento animal. Que legal. E aí eu li esse livro, e quando eu cheguei no capítulo de aranhas, cara, eu não sei explicar, mas foi... Senti um negócio. Foi isso. Eu li e falei, uau! O sentido da vida. O sentido da vida. Tipo, veio assim, uau! E aí, nossa, eu li aquele livro que era do César Hades. Eu li aquele livro com todo amor. Assim, eu falei, nossa, mas isso é demais. E aí eu comecei a pesquisar mais. Aí na faculdade, ainda no primeiro e segundo ano, teve um trabalho, assim, né, de faculdade de ecologia, eu já fiz com aranha. Aí, nessa ocasião, eu vi na televisão, calhou de tudo ser mesmo mais ou menos na época. O Homem-Aranha. E você, meu Deus, meu filme favorito. Eu vi uma reportagem na televisão do Instituto Butantan, falando, né, obviamente eu já tinha ido no Instituto Butantan, mas quando mostrou na televisão, mostrou a pesquisadora a Irene Kinezaki, eu falei, uau, eu falei, quer saber, vou ligar pra ela. Peguei, passei a mão no telefone, liguei pra ela. Eu falei, oi, sou a Vanessa, não sei o quê, tenho interesse em trabalhar com aranhas. Tô fazendo faculdade de biologia, não sei o que. Ela falou, olha, eu não sou pesquisadora, eu não trabalho com comportamento, mas tem um pesquisador, que é o Wilton de Apiaçu, que trabalha com comportamento. Eu vou te passar o telefone dele. Aí liguei pra ele falou, não, vem aqui, tem vários projetos, a gente conversa. E aí eu fui lá, foi a primeira vez que eu dirigi na Marginal Pinheiros. E aí eu tava morrendo de medo. Na verdade, não foi eu que dirigi, mas eu voltei dirigindo, morrendo de medo. Foi tudo a primeira vez, assim. E aí, na hora que eu cheguei lá no laboratório, eu conheci ele era doidinho. E aí, ele tinha um projeto bem interessante na época. Sim. E aí, ele falou, estamos querendo voluntários, né? O que você acha? Eu falei, claro. E aí, então, eu estudava de manhã, ia pro Butantan à tarde e voltava pra faculdade à noite. Entendi, caramba. Então, cara, era tenso. E você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Então, eu fazia a Unisa. A Unisa é lá na casa do... Caramba. Longe, aí você ia pro Butantan. Aí eu ia pro Butantan e depois voltava pra faculdade à noite. Cara, foi tenso. Mas foi muito legal. Que demais. E foi assim que eu consegui a minha bolsa de iniciação científica e foi assim que eu comecei a minha vida acadêmica, né? Que legal. Você já foi picada por aranhas? Olha, eu deveria falar que não, mas já. Porque quando eu trabalhava no Butantan... meu principal papel no Instituto Eu achei que você ia trazer uma aranha aqui pra gente. Não, tô brincando. Meu principal papel no Instituto Butantan era justamente criar as aranhas armadeiras. Já viu uma armadeira? A armadeira é foda, né? A armadeira é foda. E ela é perigosa. Porque eu só trabalhava com as aranhas perigosas. Arisco, Eu trabalhava com a aranha marrom, com a aranha armadeira e com o escorpião amarelo. Meu Deus. São os 3 mais perigosos do Brasil. Véio. E aí, o meu trabalho, o meu legado para o Instituto Butantan, que eu tenho muito orgulho de falar, é que eu criei as aranhas. Eu desenvolvi o modo de criar as aranhas do Instituto Butantan, com as aranhas armadeiras. Porque as aranhas armadeiras, a gente até então, lá no Butantan, a gente só conseguia as aranhas indo fazer coleta na casa das pessoas. Sabe lá no Brasil que a gente tem chácara e a gente tem um monte de telha acumulada? Que é uma coisa nossa, de ter um monte de telha acumulada no Brasil. Tipo, você vai em qualquer terreno lá no Brasil, você tem telha acumulada. As armadeiras ficam lá. Ali é o paraíso das aranhas. Então a gente achava, eu organizava, eu também era responsável por organizar essas viagens. E aí a gente ia na nossa equipe, e aí a gente pedia para as pessoas, autorização. Uma olhadinha ali naquela telha. Cara, a gente saía com
200, 300 Que aranhas isso, mano. marrom, e a armadeira era sempre menos, né? Aham. Porque elas são grandes, então elas não são tão comuns assim. Sim, sim. Então era 10, 15. Então a gente dependia muito da nossa produção de veneno, Sim. era muito dependente de aranhas que vinham de fora, né? Que a Entendi. gente tinha que coletar, então era o custo pra gente ir coletar, achar aranha quando achava, trazer pro laboratório, Sim, aí sim. fazer o veneno. Porque o veneno, ele só é feito quando a aranha tá viva, né? Ah, Então, depois que ela morre não depois dá. que ela morre, não dá. Tanto que aqui na Austrália, por isso que quando você entra no site do Reptile Park ou do Australian Museum, tem toda uma informação ali do processo de extração de veneno, e eles pedem que se você achar essas aranhas em casa, Não mate. não mate, colete, ou se você se sentir inseguro, ele tem toda uma Chama, forma de né? coletar, Tem um... não é simplesmente ir lá e meter a mão na aranha, obviamente, né? Sim. Mas é uma forma que você... Porque elas não são agressivas, né? A funny Sim. web daqui, elas não são agressivas. Ela é bem perigosa, mas ela não é agressiva. Então você coleta as aranhas e leva pro Reptile Park. Entendi. E aí lá, eu já visitei a parte interna da onde eles fazem a extração de veneno, é bem legal. Que E doideira. aí eles precisam das aranhas vivas. Entendi. Então, tanto a mesma coisa com serpentes. A produção do veneno, ela só é com o bicho vivo. Então, por isso que é muito importante ter as aranhas. Não sabia e aí disso. eu tenho lá no Butantã, depois de a gente ter capturado essas aranhas no ambiente natural, né? Então eu comecei a criá-las no laboratório. E aí, então, hoje, a criação, ainda toda a criação do laboratório, hoje em dia, ela é baseada nas aranhas que são criadas no laboratório. Aí, numa dessas aventuras aí, você foi tentar capturar uma aranha e foi picada. Então, verdade, a pergunta. Aí, justamente por causa do meu trabalho de lidar com elas diariamente, trocando poste e tudo mais, eventualmente elas escapavam, né? Ah, E é? aí, nessas escapadinhas, toma no dedo. E aí eu já fui picada Mas aí, algumas vezes. E aí já colocava, já tomava Não, essa é a questão. o antídoto não, né? O soro. Não, porque assim, essa questão, picada com aranha, elas são perigosas? São. Sim. Mas a quantidade de veneno que elas podem inserir no seu corpo, injetar no seu corpo, e a sua biologia, o seu histórico, tudo isso vai influenciar nos seus sintomas. Então, por isso que não é todo mundo, mesmo aqui na Austrália, não é todo mundo que é picada por aranha, tirando as mais perigosas, né? A funny web e tal, não é todo mundo que é picada por aranha que precisa do soro. Na verdade, é a minoria. Porque as aranhas no Brasil, tanto que na Austrália, elas são mais perigosas para crianças e idosos. Entendi. Crianças porque o sistema imune está ainda em desenvolvimento e idosos porque o sistema imune já está depressivo. Sim, sim. Então, adultos saudáveis, se a gente for picada por uma aranha, que nem aconteceu comigo, eu não preciso tomar o soro. Entendi. Então, eu fico em observação. Eu estava no instituto, então eu fui para o Hospital Vital Brasil, lá dentro do instituto, fiquei em observação. Mas o máximo que aconteceu de uma vez ou outra foi eu ficar com a mão inchada e muito dolorida. Sentia assim, dava uma dor. Entendi. E eu poderia optar por tomar alguma coisa que bloqueasse a dor. Pra amenizar, Pra amenizar. Mas eu falei, não, vamos curtir aqui o momento. Ou curtir a brisa. Curtir ali a brisa da dor. E aí, então, é isso. Mas a maioria das pessoas, então, que são picadas por aranhas, o médico, eu dava aula para médico lá no Brasil. Então, um dos meus papéis lá no Instituto Butantan era justamente dar aula para médicos, bombeiros, pessoas que trabalham com controle de pragas ou pessoas que trabalham na área da saúde, para ajudá-las a reconhecer as aranhas. Ah, tá. Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, é justamente quando a pessoa chega picada, cara, não dá pra saber se foi uma aranha, sabe? Então você tem que observar o sintoma. E às vezes a pessoa leva aranha. Então quando a pessoa leva aranha, aí facilita. vai levar para um médico. O médico vai olhar para aquilo e vai falar que, é aranha. Ah, tá. Tipo, sim, mas não é o biólogo, né? Sim. Que aranha que é? Então a gente treinava os médicos lá, os médicos da USP, por sinal. E a gente dava uma aula para eles, para ajudá-los a identificar quais eram as aranhas. E, então isso ajudou muito, mas essa disciplina da Faculdade de Medicina da USP não era obrigatória, o que me deixava putaça. Sim. Porque deveria ser obrigatória. Todo médico deveria ter aquela disciplina para ele justamente saber, considerando que ele vai ter pacientes que vão ser picados por aranhas e que vai aparecer lá. Que legal. Então, então não tem nenhuma aranha que mata? Não. Tem aranha que mata. Tem muita gente que morre no Brasil de aranha. Ah, é? A questão é os sintomas. Então, por exemplo, você pode falar, eu sou um adulto saudável, eu sou adulto saudável. Eu sou um adulto saudável. Sim, somos todos saudáveis aqui. Mas eu tenho um fígado zoado. Pode ser que se eu se eu tiver algum problema com aranha, alguma picada de aranha, pode ser que o veneno da aranha, somado ao meu problema no rim, somado ao meu problema no fígado, ao meu problema no coração, me desenvolva, assim, um problema
problema maior do que aquilo, entendeu? Entendi. Então são os problemas de saúde. Ah, tá, mas aí é mais a longo prazo, né? Não de tomar picada e cair duro. Não, porque, por exemplo, aranha marrom. A aranha marrom, um dos principais órgãos que ela atinge é o rim. Ai, caralho. E ela causa insuficiência renária. Se você é uma pessoa que já tem um histórico de problema renal, cara, as suas chances são bem poucas se você não for direto pro hospital. Ah, entendi. Entendeu? Então, se você tem um problema cardíaco, você pega uma aranha, um acidente, um veneno de uma aranha ou de um escorpião que causa taquicardia, cara, já é perigoso. Entendi. A gente tem que considerar que coração é uma das doenças, é a maior doença, né? É uma das maiores doenças de maior percentual na população são doenças cardíacas. Entendi. Então, mesmo você falando, eu sou saudável, cara, a gente não sabe. Então, por isso, qualquer picada que você tenha por aranha, por serpente, qualquer coisa de tipo, é você observar e, se possível, se você começar a sentir qualquer outro sintoma, é você ir para o hospital. Já para o hospital, entendi. Porque o médico é a única pessoa que vai avaliar o seu caso clínico. Sim. É o médico que vai avaliar os seus sintomas, ele vai olhar, olha, tá, o seu sangue tá tal, você tá com taquicardia, você tá com sudorese na pele, sabe? Entendi. E aí, esses são os sintomas que vai colocando uma classificação de quão grave é. De quão grave é. Então, pode ser. Os meus casos foram todos simples. De boa. De boas. Mas a gente já teve pessoas no laboratório que teve casos graves. Eu teve que ficar no hospital e tomar o antiveneno, entendeu? Entendi. Então, por isso que é sempre assim. Só pra resumir. As aranhas são perigosas? Não, elas são bem de boas. A maioria das aranhas são bem de boas. A gente não tem nenhum acidente aqui na Austrália. A gente não tem nenhuma morte registrada na Austrália desde a década de 70, quando a gente começou com a produção do veneno. Entendi. Então, desde 79, a gente não tem nenhuma morte registrada por acidentes de aranha. Por quê? Porque a gente tem o antiveneno. A gente precisa das aranhas vivas para o antiveneno. E então, por isso que a gente tem que ter a consciência de tentar entender quais são as aranhas que a gente tem no nosso ambiente. Que legal. Quais são as aranhas que são perigosas, quais são as aranhas que não são perigosas. Identificar. Uhum. De forma geral, todas as aranhas elas têm um papel muito fundamental no mundo. Então, elas são controladoras biológicas de animais que sim causam doenças diretamente pra gente. Então, eu vou respeitar as aranhas. Por mais que eu esteja em casa, eu vejo uma aranha hoje, não sei que aranha que é, eu vou tomar todo o cuidado do mundo, eu não vou matá-la, mas eu vou tomar todo o cuidado do mundo pra ir lá, pegar aquela aranha e colocá-la pra fora. Vou colocar pra fora onde? Eu achei que você tivesse uns pets em casa. Não, eu sou meio contra com isso, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, você vai soltar a aranha onde? Solta num parque. Você não vai soltar na graminha ali, onde qualquer criança pode passar, entendeu? Então, vamos ser conscientes de onde a gente vai soltar essa aranha. Ou levar pro museu, levar pro Reptile Park, levar pra algum lugar, levar, sei lá, procurar até mesmo pra polícia, na estação de polícia, aí eles encaminham a aranha pra lá. No Brasil, é outra pegada. No Brasil, a gente tem muito acidente com aranha. A gente tem mais acidentes que na Austrália. E a gente tem mortes por aranhas todos os anos. Eu tava até conferindo aqui os dados antes de vir. Pela falta do antiveneno? Não, porque duas coisas. A gente tem muita aranha. A gente tem muito acidente. O encontro com a aranha... Parece que aqui na Austrália, o encontro com a aranha é maior. Mas, na verdade, no Brasil, depende da região que você mora, as suas chances de encontrar com elas acabam sendo maiores. Sim. Porque também entra toda a questão de higiene. Não é que a sua casa suja vai trazer mais aranha, mas é que a sua casa não suja, mas quando você acumula coisas... Tipo, se você acumula um monte de coisa na sua balcone... Eu já fui em várias casas na Austrália... Que a aranha vai estar escondidinha ali. Que as pessoas acumulam muitas coisas. Quando você acumula muita coisa, forma várias ambiente, casinhas. Né? O ambiente perfeito para barata. Então, o que vem atrás da barata? A aranha. E aí, então, tente manter a sua casa o mais clean possível. Não de limpeza, mas de coisas acumuladas. Sim. Se você tiver coisa para guardar, tenta guardar numa área específica para aquilo, sabe? Evite acumular coisas na balcone, porque é um ambiente externo que os bichos vão lá para isso. E no Brasil, a gente tem muito problema com isso, né? Então, a gente tem muito... eu lembro que eu fazia muita coleta, que as pessoas adoram acumular telha, adoram acumular... A galera acumula bastante, acumula muita coisa. Então, isso vira um ambiente propício para elas. Então, no Brasil, hoje, a gente tem muito acidente com aranha. A gente tem mortes na casa de centenas por ano com aranhas. E na casa dos milhares, ainda tá, centenas, ainda com o escorpião. Porque o escorpião amarelo... ele causa mais acidentes e ele é mortal. A gente tem muita morte com escorpião. Crianças, idosos, até mesmo adultos saudáveis. Sim. Que também acabam morrendo. Sim. Então, o Brasil, a gente tem mais acidentes com aranhas no Brasil e mais mortes no Brasil do que aqui na Austrália.
E aí as pessoas, eu já vejo vários relatos de pessoas falando que não quer vir para a Austrália por causa Por conta dessas disso. aranhas. Mas a galera viaja também, Porque, tem muito. Não, a gente tem muito, elas são grandes, Sim. elas realmente são grandes. Mas elas são inofensivas, a Sim. maioria. E por que você não tem aranha em casa? Eu achei que você ia ter uma coleção, Não. ia trazer uma aqui pra... Tá ligado aquela galera que coloca aranha na boca, esses negócios assim? Eu tenho uma história boa pra contar sobre isso. Lá no Butantã, primeiro, por que eu não tenho aranha? Eu gosto dos bichinhos, eu tive aranha em casa na época da pandemia, porque eu tinha que cuidar das aranhas, e quando eu não podia ir pro laboratório toda hora, eu tinha que observar as aranhas, eu trouxe todas as minhas aranhas pra casa. Tanto que foi muito legal no meu Instagram. Seu namorado, ele é... Não, ele adora também os bichinhos. Ele até tinha mais medo, assim, mas ele já acostumou. Tanto que hoje ele vai fazer coleta comigo. Que ele demais. vai lá, grita, achei uma aranha. Aí, vamos lá. Então hoje ele é de boa. Ele não tem mais medo, ele vê as aranhas. Se assusta ainda, normal, mas é de boa. E aí eu tive uma família de aranhas na minha casa, porque eu tive um casal. Um casal. E eles tiveram... Você deu nome pra eles? Deu nome pros dois. E aí, na época da pandemia, naquela época que a gente ficou... Nossa, que foi mais hard pra gente mesmo. Que foi em 2021. Que a gente ficou 3 meses em casa. E só podia sair 5 quilômetros, que foi tenso. Sim. Eu tinha as aranhas em casa. E aí, eu comecei a mostrar no meu Instagram, o casal. E aí, eu comecei a contar todo dia. Filmava eles. E aí, eles tiveram relações sexuais. Aí, e você viu isso? Sim, eu filmei. Meu Deus, todo que mundo acompanhando absurdo. no Instagram. Você filmou? Filmei, acompanhei toda a intimidade dos bichinhos. Aí ela colocou a egg-sac, né? Quanto tempo que demora pra aranha depois procriar? Depois que eles tiveram... Que eles tiveram sexo, demorou acho que uma semana, eu acho. E ela colocou a bolsinha de ovos. Então a gente acompanhou no meu Instagram, foi super legal. E a gente ficou contando quando, porque... Um documentário, basicamente. E aí quando que eles iam nascer. E aí eu lembro que eu falei, gente, eu tenho certeza que eles vão nascer no dia 10 de novembro. Porque vai ser o dia que ia acabar o nosso lockdown. Eu falei, gente, vai acabar o lockdown. E eu tenho certeza que eles vão nascer no mesmo dia, vai todo mundo livre. E aí, dito e feito, cara, eles nasceram no dia 10. Eu até fiz uma posta no meu Instagram. Foi muito legal essa época do Instagram. Porque tá todo mundo em casa, né? Todo mundo, o bolão de quando vai nascer. E aí a galera tava super integrada. Foi muito legal, porque muita gente escreveu pra mim depois, falou, foi tão legal, tipo, eu perdi medo da aranha, sabe? Respeito às aranhas. Não é que, tipo, vou ver uma aranha e vou abraçar a aranha, não. Viu uma aranha transando. Você tem um respeito pelo bicho, você sabe que ela pode te picar, porque a Huntsman pode me picar. Mas é um ser humano também. É um humano não, né? É um ser vivo. É um ser vivo, ela pode me picar. Se eu pegar uma Huntsman aqui, bem raramente, mas ela pode me picar. Sim. Só que o veneno da Huntsman, ela não é as partes tóxicas dentro do veneno, ele não vai me causar nenhum dano, entendeu? Eu não vou ter eu não vou ter uma... Ai, como fala? Não vou me intoxicar pelo veneno. O máximo que vai acontecer é ficar vermelhinho, inchar dolorido. um pouco. E outra coisa também, tem bactérias na nossa pele. Então, qualquer machucado, as bactérias entram. Então, pode ser que eu tenha uma infecção secundária. Não diretamente por conta da aranha. Então, tem que sempre respeitar. Então, eu sou contra ter aranha em casa. Porque para os bichinhos, elas merecem ficar no ambiente natural, certo? Sim. Então, hoje em dia, eu não tenho aranha em casa. E eu até tinha no Brasil. Mas eu tinha uma cobra também em casa. Uma cobra? Eu tinha uma cobra e uma aranha em casa. Meu pai tinha até medo de aranha e uma vez ela fugiu. Meu pai Deus. Porque meu pai tinha aracnofobia. Hoje em dia ele tá bem mais de boa. Imagina. E ela fugiu em casa. E aí ele viu que tava o terrário vazio. E aí a gente, ai meu Deus. Meu Deus, imagina o desespero. Aí só que ela tinha uma aranha pra crescer, ela troca de pele, né? Então já viu uma pelinha das aranhas? E aí, é que nem cobra. É que nem cobra. E aí a gente enganou meu pai, falando que, olha pai, a gente achou aranha, e era a pele dela, morreu, não sei o quê, não sei o quê. Cara, 3 meses depois, minha irmã tava nada da aranha aparecer. Não, nada de aparecer. Eu falei, mano, a aranha já era, foi lá pra fora, sei lá. Minha irmã foi mexer no armário do quarto do meu pai, e a aranha tava na parede. Se fosse meu pai, eu tinha matado meu pai. Tipo... E aí, nossa, ele ficou louco de saber que a gente tinha mentido pra ele. Então, mas eu sou um pouco contra ter aranha. E a questão é, eu cuidava das aranhas caranguejeiras, sabe aquelas peludonas no Butantã? Eu também, nossa, eu tinha, centenas dessas aranhas numa salinha. E eu cuidava delas. E as aranhas, elas são peludas, né? Só que aquele pelo das aranhas do Brasil, eles são urticantes. Então ele causa uma reação química na gente. Sim. E eu tive um acidente, um pelinho daquela aranha entrou no meu olho. Não sei se você consegue ver que tem um negocinho preto aqui. Foi um pelo de uma aranha que entrou no meu olho e machucou meu olho. E é permanente isso? É permanente. E tem gente que passa por isso, por ter aranha em casa, aranha caranguejeira em casa,
que machuca a retina e a córnea e você pode ficar com dano severo para sempre. Pode ficar cego. Pode ficar cego. Caramba. E isso já tem relatos na literatura. Por isso Entendi. que é muito perigoso. Entendi. Então, às vezes acontece a pessoa ter aranha em casa, a pessoa começa a desenvolver uma alergia, não sabe por que é, e, mano, a alergia vem dos pelos da aranha. Então, por isso que eu sou um pouco contra de ter os bichos em casa. Porque, Entendi. primeiro, você tá privando o bicho do ambiente Do natural ambiente, dele. sim, do habitat. E, em segundo, você tá se colocando em risco também, porque Sim. você vai ficar manipulando a aranha e tal. Eu quando tô no laboratório, às vezes eu curto pôr uma aranha na minha mão, tirar umas fotos e tal. A aranha andando ali, é legal a sensação. Dá uma engajada no Instagram. Mas, cara, não é algo que eu recomendo, entendeu? Entendi. Então, realmente, eu não faço. Eu raramente faço. Eu fiz, sei lá, umas 3, 4 vezes. Mas é uma coisa que eu também, tipo, não quero ficar fazendo, sabe? Sim, tipo, sim. eu gosto de ter ali e tal, sentir ali a aranha. Mas não é legal. Tipo, o bichinho Sim. tá andando em mim. Porra, o bichinho tá andando lá fora. Na grama. Na grama, sabe? Então, eu só vou contra essa questão da gente ter bicho em casa. Entendi. E é isso. Pô, que legal. Van, eu queria agradecer a sua presença. Você gostou do bate-papo? Sim, gostei, Dan. Obrigada demais por me convidar. É sempre legal falar isso. Foi uma recomendação da Jana. Você conhece a Jana? A Jana... Não sei, ela trabalha com marketing aqui e teve uma vez que ela recomendou você e aí foi quando eu comecei a te seguir. Acho que eu Do conheço a seu Jana. trabalho. É a namorada do Plínio, que é um ilustrador, eles já vieram aqui. Ela tem um blog também de comida e restaurantes, Ah, sim. do Comendo Sem Frescura. É. E aí ela recomendou você, adorei o bate-papo, adorei conhecer mais a sua história. Qual que é o seu arroba pra galera te seguir, Sim, caso eu queira galera. trocar uma ideia, Então eu pedir tenho umas dicas? 2 canais. Dan, eu tenho no Facebook, eu tenho um grupo que chama Aranhas na Austrália. A galera sempre que acha foto, que legal. Que tem aranha em casa, posta a foto lá. Aham. E aí pergunta, que aranha é essa? Então sempre que é uma aranha comum, que é fácil de identificar, eu falo, aranha tal, mas fica Sim. tranquila com essa aranha de boa, pega um pote, faz isso, aquilo. Tá. E aí outra forma também, a galera sempre me marca quando acha alguma aranha, então é o hashtag van.spidergirl.ios, né, Austrália. Uhum. E aí, então a galera me tag lá nas aranhas, aí eu identifico que aranha que é. E no Instagram eu tô sempre postando informações de curiosidades do Legal. meu trabalho com as aranhas e tudo mais, lá no laboratório, do que eu faço com elas, a minha pesquisa. E eu também dou dicas, né, do que fazer. Tipo, alguém escreve pra mim, eu achei essa aranha, o que eu faço? Aí eu vou lá, escrevo pra pessoa e tal. Que legal. Então, galera, sigam a Vanessa. Também vou pedir para vocês se inscreverem no canal, no Equalizando no YouTube. Se inscrever, seguir o Instagram também, Equalizando, e entrarem no grupo Brasileiros em Sydney 2023 no Facebook, que é onde a gente reúne toda a comunidade. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi bem bacana. Também sigam todos os patrocinadores, a Musolab, a Kitchen by Chat e Follow Us Intercâmbio. E se caso queiram mandar uma mensagem lá no Cangruber, é só dar um salve. Fechou? Obrigado mais uma vez. Obrigada a você mais uma vez. Gente, até uma próxima. Tchau, tchau.